Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, programa de esporte da TV local, no canal 35 da TV aberta, JF TV Câmara. Lembrando que os programas, depois de veiculados, sobem para o YouTube, tanto do JF TV Câmara, dá para acessar na internet, como do portal Toque de Bola. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Tupi. Já tivemos a oportunidade de conversar com ex-dirigentes do clube, com torcedor de arquibancada, com jornalistas, alguns que convivem até e com frequência vão aos treinos, né, os treinos da equipe de futebol profissional. E dentro desse contexto a gente está aprofundando essa discussão sobre o rebaixamento do Tupi para a Série D do Campeonato Brasileiro. Nós estamos hoje com o Clóvis Santos, que de 2008 a 2016 esteve no Tupi e, na maior parte do tempo, na função de estar diretamente no departamento de futebol. Clóvis, muito obrigado pela presença para a gente continuar esse debate com alguém que esteve lá muito perto, convivendo com o futebol do clube. E além de agradecer a sua presença, já como primeira pergunta, como que você viu esse rebaixamento do Tupi, considerando o cenário do período que você esteve lá, até recentemente, para o momento do Tupi hoje? Ivan, antes de responder a sua pergunta, vou parabenizar pela iniciativa do programa, porque eu acho que Juiz de Fora realmente precisava de um programa desse nível, e você é uma das pessoas mais capacitadas para poder estar à frente de um projeto tão importante, né? O rebaixamento, como todos os torcedores do Tupi, as pessoas que têm alguma identidade com ele, viram de forma muito triste, né? Eu logo quando terminou a primeira fase, e a gente sabendo que o Ipiranga estava ainda naquela disputa pelo gauchão, me chamou muita atenção e começou a me dar preocupação lá nas análises, porque eu sempre acompanhava os jogos do Tupi, fazia aqueles cálculos de tabela como eu já estava habituado a fazer, e tinha uma preocupação muito grande com o rebaixamento em virtude da forma com que o Tupi iria se apresentar. Já projetando aquele último jogo da tabela, você disse que Ipiranga e Tupi lá no campo deles. Exatamente. E dois resultados que eu imaginei na época, por uma análise de tabela, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, teve um jogador expulso e o Botafogo teve um volume de jogo muito maior, então a gente esperava uma derrota lá. Então alguns pontos que a gente imaginava que o Tupi iria perder, acabou perdendo. E também aquela sucessão de troca de treinadores ali me chamou muita atenção de forma negativa, porque eu sempre troquei muito de treinador, então é complicado dizer isso, mas tem que ter um motivo pontual e um momento correto, né? E eu não entendi, olhando de fora, que seria o melhor momento para poder fazer as trocas. Fala um pouquinho, Clóvis, até para o torcedor também se situar, para quem está acompanhando o programa, do período que você esteve no clube. Você não entrou diretamente no futebol, mas de forma resumida, como é que você vê assim, e avalia esses anos que você esteve à frente do Tupi no futebol? Ô, Ivan, vou até aproveitar a oportunidade para dizer que boa parte, né, da rejeição que eu fiz no período que eu estava lá é por ser sincero demais. Eu sempre tentei ser muito sincero com a situação do Tupi. Não a situação financeira, a situação de planejamento. Eu não gosto de Campeonato Mineiro, acho a fórmula muito errada. E desde que eu cheguei lá, minha prioridade sempre foi o segundo semestre, onde a gente realmente consegue ter objetivos concretos, né, como a gente conseguiu chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a minha missão sempre foi buscar o segundo semestre. Os campeonatos mineiros sempre fui muito criticado por isso, nunca foi minha prioridade, porque tirando a cota, o resto eu não vejo atratividade nenhuma. Você vê, a própria Caldense chegou a ser vice-campeã mineira e hoje está aí na Série D como Tupi. Então, assim... Você não acha que, talvez, já te interrompendo um pouquinho, a gente está sempre colocando para os dirigentes e ex-dirigentes situações que a gente vê do torcedor. Essa questão da prioridade do mineiro, que você já colocou que nunca foi, no tempo que você esteve no futebol, isso também não provoca, de certa forma, essa situação de ter que sempre estar fazendo um time, já que o mineiro não é prioridade? Você já foca no brasileiro, e do mineiro para o brasileiro ter que trocar muitas peças? Para quem tem orçamento de times do interior, Ivan, você faz praticamente todos os estados têm os campeonatos estaduais, né? Então você tem todos os jogadores empregados. No segundo semestre você reduz isso para a Série A, B, C e D, né? Então você coloca muito menos equipes em campo. Então tem um excesso de jogadores de oferta. Então o preço baixo, você consegue fazer time mais competitivo. Então isso não é à toa, não é do nada. O segundo semestre
é sempre muito mais fácil montar boas equipes com preço baixo, né? E depois, com o tempo, eu entendi que o melhor era pagar realmente menos e ter uma premiação para poder de acesso, ter uma premiação por jogo, ter objetivos traçados, que é o que a gente sempre fez no início de cada campeonato. E foi assim que eu entendi que o Tupi poderia crescer, e foi nessa fórmula que a gente conseguiu chegar na Série B. E você já viveu, né, como dirigente de futebol, o acesso, né, para a gente pontuar, de 2011 para C, da D para C, até confuso a gente ficar tentar lembrar de todas as letras, mas o título brasileiro da Série D, e depois teve o dissabor da queda da Série C para a Série D, a volta e o acesso para a Série B. E aí também, que é um ponto sempre colocado, quando o Tupi chega a uma Série B, muitos acreditam que é o momento, pela verba, pela cota de TV, que o Tupi vai conseguir se consolidar de alguma forma a partir dessa verba. Você que estava lá também nessa época, por que você acredita que não ocorreu? Foi pela estrutura da competição pesada? Não, primeiro que assim, é bom a gente fazer um histórico, Ivan. Quando nós somos campeões da Série D, nós montamos uma equipe para subir, para ter o acesso, né? Ser campeão foi consequência, né? Em 2012, naquele jogo contra o Oeste de Itápolis, eu viajei de volta já com a certeza no íntimo que a gente seria rebaixado, porque foi um planejamento que deu tudo errado, onde, sem crítica pessoal, porque em 2011 a gente tinha muito mais autonomia no futebol. 2012, com o acesso, criou aquela glória de ter sido campeão brasileiro, e teve muita gente participando, e o planejamento ficou muito confuso para 2012. E não tem como consertar um navio que está indo para um iceberg no meio do caminho, e que foi o que aconteceu. 13 eu retornei, e retornei muito focado em voltar com o time para a Série C, junto com o Alberto Simão, porque eu não me descia ver o Tupi na D. Aí nós voltamos, conseguimos, deu aquela confusão toda, né? 14, fizemos uma equipe maravilhosa com o Leonardo Condé, e para mim, né, pessoalmente, foi uma frustração muito grande não ter tido aquele acesso. E em 2015, com o Leston... 14, só para pontuar para o torcedor também, né? Foi o mata-mata com o Paysandu, né? Mata-mata com o Paysandu. Nosso time estava na melhor fase, e se quiserem buscar, verão que, com certeza, no período que eu tive à frente do futebol, com toda a modéstia que tem, com toda a humildade que tem, mas são números reais, a gente conseguiu muitos resultados positivos. Deve ter sido o maior índice de aproveitamento do Tupi. Em 2014, nós fizemos um campeonato impecável. Teve a infelicidade do Paysandu, que serviu muito de aprendizado para 2015. Em 2014 eu não tinha um grupo todo na mão. A gente não conseguia, eu não tinha todo mundo, né, preso da forma que deveria ter. E para subir, uma das coisas que eu tenho em mim é que o grupo todo tem que estar na mão da diretoria. E você, em 2015, dizia para a gente, até na época, né, no dia a dia de cobertura, que tinha consciência que aquele time tecnicamente não era igual ao de 2014, mas por outro lado, por conhecer os bastidores, você já cravava o acesso até com alguma antecedência. Sim. Fala um pouquinho desse trabalho que era a sua função de lidar com os jogadores, que é uma questão também polêmica, que na sua saída também criou algumas polêmicas. Proximidade demais com os jogadores. A gente queria aproveitar que você dissesse o que tem nesse relacionamento, que quem não vive futebol também acha que é uma parte muito difícil do clube. Você traz jogadores de vários estados, longe da família. Um clube com uma estrutura difícil, né? O Tupi tem uma estrutura difícil. E o que você faz? A única coisa que você pode fazer como dirigente aqui é aproximar ao máximo deles. E não vou dizer dar carinho não, porque são todos homens já formados. Mas assim, ter um relacionamento pessoal com cada um, entender o problema de cada um. Ser humano com cada um, né? E nós tínhamos terça-feira um encontro com todos os jogadores, os familiares que estavam aqui, tinha a preocupação de trazer aquelas famílias que ficavam mais longe dos seus maridos para poder passar pelo menos um final de semana aqui, facilitamos várias vezes a ida deles para poder encontrar com a família. E toda quinta-feira tinha um almoço da comissão técnica, onde a gente até tinha uma brincadeira que cada quinta um escolhia o cardápio. E aquilo ali foi criando uma família, foi criando um vínculo, foi criando uma coisa que eu não tive em 2014. Em 2014 eu não tinha tanto grupo na mão. Em 2015 não, o time tecnicamente era limitado
E é uma concepção que eu tenho. O Tupi, para mim, tem que jogar por uma bola. Né? Tem que jogar por uma bola. Acho que não é um time de propor. Não temos ainda condições de ter jogadores de propor jogo. Temos que jogar por uma bola. E foi assim. Para mim, foi um grande segredo disso. E conversando até muito com o Leston, que a gente conversa ainda com muita frequência, o grande diferencial para o acesso foi isso. Foi essa proximidade, ter o grupo na mão, né? E várias vezes tinham problemas pontuais no grupo que os próprios repórteres tentavam entrar dentro e não conseguiam, tudo muito bloqueado, a ponto de qualquer notícia que tinha, ligar antes, conversar. Realmente era um grupo muito fechado. Tanto fechado que aceitava qualquer tipo de comando, todas as propostas nossas eram bem aceitas. Nós chegamos a ficar 15 dias em Lima Duarte sem nenhuma reclamação, mas tínhamos também nosso momento de lazer. Eu acho que precisa, é necessário, o jogador é humano, da mesma forma que o repórter que o médico que o contador Você fazia esses encontros do elenco na sua casa? Nas terças-feiras na minha casa e na quinta-feira num restaurante, sempre no mesmo restaurante. E era pizza, era churrasco, cada uma coisa. Tudo com limite, tudo com limite, dentro do limite, respeitando a individualidade de cada um. Tem jogador que bebe um pouquinho, tem jogador que não bebe, tem jogador que só toma suco, fazendo o que cada um faz, cada um gosta. E a gente, é importante frisar também, né? A gente frequentava cultos com alguns jogadores, ia na igreja com outros e não por... Como é que eu vou te dizer? Não para se aproveitar da situação, não, sabe? É por estar com um momento de amizade com eles. É ir no cinema, é trazer a família para perto. Só que as pessoas viam isso de uma forma negativa. Eu acho que quanto mais unido o grupo né? E eu critico muito isso em seleção brasileira. Quanto mais o grupo é mais unido, é um torcendo pelo outro. Teve aquela situação da camisa que a gente pediu para fazer, que eu jogo por ele, onde a gente distribuía e tinha um nome atrás. Eu jogo por ele, eu cuido da família dele, cuido da minha família, e sempre foi assim. Isso para mim foi um grande segredo, que foi desfeito em 2016. Aí, pois é, aí vem o sonhado acesso, né? Sim. E voltando então, agora é o cenário que o Tupi vai encontrar uma, né, segundo, né, a gente tinha informação, e é verdade, uma cota de TV, e aí o Tupi vai ter um desafio grande também, que é um campeonato de 38 rodadas, que o Tupi nunca tinha enfrentado, ida e volta, né, a série C e D, a D menos jogos hoje, mas a C são 18 no formato de hoje, 18 jogos, 9 em Juiz de Fora, 9 fora, e na Série B 38 jogos, e naquele calendário para preencher a programação de TV, né? Quer dizer, os horários mais ingratos, sexta, terça, sábado, às vezes segunda-feira, mas veio um acesso. E aí o acesso, você que estava lá dentro, o que aconteceu? Ivan, eu fiquei pouco assim que o Tupi subiu, né? A minha saída foi em virtude de estrutura, né? Eu cheguei a conversar muito com o Maurício em relação à parte de fisiologia, ele com o Toledo, porque a gente tinha necessidade disso. E tinha que ter reformado o campo Santa Terezinha e ter feito outro campo à parte. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente colocou, de que eu puxei como prioridade para o Tupi. Porque mesmo que, se a gente tivesse reformado Santa Terezinha, tivesse feito mais um campo de apoio, né? Na lateral que tinha um projeto lá que não era tão caro assim, mesmo que o Tupi não lograsse êxito em permanecer na Série B, voltaria para a Série C com uma estrutura muito boa de trabalho. Então, quando você tem uma oportunidade dessa, porque era possível a queda. Eu acredito até que seria mais possível a queda do que a manutenção. Clóvis, tenho em mim, acredito que se não tivesse saído, eu tenho tranquilidade em dizer que dificilmente cairíamos. Existia um planejamento todo feito e ele foi interrompido no meio por questões que eu não vou ficar aqui elencando. Mas o principal legado da Série B do Tupi tinha que ter sido estrutura. O resto seria consequência, ficar ou não. Mas nós tínhamos um time muito competitivo para poder permanecer, porque a Série B de 2016 não tinha grandes equipes. Eram equipes medianas, tanto é que o Tupi sempre foi penalizado com gol aos 45 do segundo tempo, sempre com gol aos 43, perdeu por adversários diretos que tinham um nível técnico até inferior. Então acho que poderia ter permanecido na Série B, sim. Em 2017 seria um planejamento completamente diferente, com 2018 até hoje, o ano que vem, a gente poder estar, né, consolidado na B, e aí sim, você começar a ter um tipo de planejamento diferente.
de crescimento para ter uma ascensão maior. Essa questão de grupo fechado que você coloca, você falou que tomou certas atitudes que se tornaram antipáticas enquanto você esteve como diretor, e na parte da imprensa a gente se lembra de algumas situações pontuais, como por exemplo, intervalo de jogo, ninguém vai conversar com a imprensa, os jogadores não vão conversar com a imprensa, aí passou todo mundo correndo para o vestiário. Qual que era o objetivo disso, que para nós no dia a dia também causava estranheza, esse tipo de determinação, de repente você vai entrevistar um jogador, não, ninguém vai falar, coloca pra gente agora com um pouco mais de tempo esse tipo de atitude que causa realmente uma antipatia muito grande. Não cria antipatia, mas eu sempre disse pra eles o seguinte, a gente sempre tinha nossas reuniões e eu não sei se você se recorda, todo intervalo os jogadores se reuniam no meio do campo e saíam todos juntos. Todos os intervalos. O time sempre entrava junto. Isso vem muito da escola argentina. Existia por parte de alguns torcedores muita crítica, muita vaia, muita perseguição. E os jogadores chegaram numa época e falaram assim, a gente não quer mais que bate em ninguém, eu não quero mais ver nenhum atleta sendo xingado, sendo ofendido. Falei assim, gente, é coisa do futebol. Não, mas a gente tem uma proposta. Qual que é a proposta? A proposta é vamos tentar evitar. Primeiro porque perde um pouco do intervalo. Eu sei da necessidade que vocês têm. Só que foi um pedido que veio das lideranças do clube. E eu falei assim, tá bom. Mas o antipático não serão vocês. Eu não quero a imprensa falando mal de A, de B ou C. Se tiver que ter algum para Cristo, eu abro meu peito e deixo me bater, porque eu não jogo futebol. Então, me criticar para defender vocês, para mim, tranquilo. Então, muitas das atitudes que eu tomei em entrar na frente foi para que os líderes não fossem penalizados, para que o clube, para que os jogadores não fossem penalizados. É muito mais fácil a imprensa falar mal do Clóvis do que falar mal do exemplo do Osmar, que era o meu capitão. Então, eram estratégias que a gente tinha. Umas, Ivan, eu me arrependo, outras não. A gente amadurece com os erros mesmo. A gente entende hoje muito melhor o papel da imprensa. Não falo isso com aquele viés de agora ele saiu, tá tudo mudado. Não, a gente tem que fazer uma autoanálise como eu fiz. Sempre deixei claro que depois da minha saída não tenho interesse nenhum em voltar a nenhum tipo de cargo no Tupi, não volto. Não tenho interesse mais nenhum. Fiz o papel que eu podia fazer. Mas, entre erros e acertos, acredito eu que apesar de muitas medidas, algumas antipáticas, por muitas vezes ser sincero demais, eu acho que o Tupi alcançou o objetivo. Foram 3 acessos. Um clube que nunca imaginava chegar numa Série B do brasileiro, chegou. Acho que deve ter muito mérito nisso aí também. Vamos colocar então, Clóvis, algumas pontuações que foram feitas também em outras entrevistas. Na conversa com o ex-presidente Áureo e com o ex-vice de futebol Maranhas, o Maranhas chegou a dizer que o dinheiro, principalmente esse também da Série B, já chegava comprometido com as dívidas do clube. Como que isso conseguia lidar com isso desse departamento de futebol já com orçamento reduzido? Desde que eu estou lá em 2008, o Tupi vem com dívida, né? Então, se você tem um valor extra que é da Série B, se a gente vivia bem sem o valor da Série B, com Série B seria mais fácil, né? Porque são 5 milhões de reais, mais as rendas, que pelo menos 2 ou 3 rendas foram satisfatórias. Eu entendo a situação do Maranhão, realmente é difícil fazer futebol no Tupi com o problema financeiro que tem. Mas não acho que isso tem que ser o fator principal a ser discutido. O fator principal a ser discutido é o que o Tupi pode fazer para viver e continuar, como sempre continuou, desde 2008, 2009, 2010, até subir sem os recursos. Então tem que discutir o futebol. Comissão técnica permanente. Por que acabou? Aquilo pra gente era fundamental em termos estratégicos. A questão da identidade, né? Não é só a identidade, Ivan. Quando você joga contra o Madureira, você pega o João Carlos, não sei se você vai recordar, Tupi e Madureira. Lá no estádio. O João Carlos fez 3 gols de cabeça. Ali você, quando tem uma comissão técnica permanente, você além de jogar contra o Madureira, você conhece o trabalho do Leston, e foi assim que eu trouxe o Leston para o Tupi, e identifica 3 ou 4 jogadores que podem vir para o Tupi. Então essa comissão técnica permanente é que te faz ter uma gama de jogadores que você vai usar no futuro. Então era importante em vários aspectos, e a gente tinha esses relatórios todos. Além de a gente estudar o adversário, a gente sabia
quanto que cada um ganhava, identificava as posições, quem tinha mercado, quem não tinha. Se você analisar todos os times que eu montei, tinha uma média de idade alta. Eu nunca trabalhei com jogadores mais jovens, até porque eu só acredito em trabalhar com jogadores mais jovens com categoria de base, porque eu não acredito em comprometimento de jogadores de categoria de base de outros clubes emprestados no Tupi. Porque o que eu não consigo ver um cara sair da realidade de um Flamengo e vir para cá e entender que tem que dar a vida aqui. Então eu sempre trabalhei com jogadores com uma média de idade mais alta, e a comissão técnica permanente é isso. Então a gente não tem que ficar discutindo só o problema, temos que buscar soluções. E nessa busca de soluções aí, é onde a gente implementou a comissão técnica permanente, é onde a gente começou a fazer uma análise de desempenho, é onde a gente começou um trabalho bom de conversa com o Maurício e com o Toledão para poder fazer essa parte de fisiologia, porque futebol não é só dinheiro. Se fosse pontuar, né, o Maurício Bara Filho e o Edson Toledo, que são gestores do JF Vôlei, que se colocaram à disposição da gente naquela época para poder fazer o trabalho, porque eles também tinham um interesse acadêmico nesse tipo de estudo. Então, assim, o Juiz de Fora tem muitos bons profissionais. Né? O que me incomoda é isso, tem muitos bons profissionais. Então, esses bons profissionais deveriam estar no Tupi. Todos eles. Todo mundo que é bom profissional deveria estar no Tupi, para poder ajudar. E eu tive dificuldade em entender isso. Eu também me coloco nessa. Mas chegou em 2016, quando eu vi o que era a Série B e comecei a estudar ela, falei, sem isso aqui não há sucesso. Tá certo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai trazer mais temas para o debate desse momento do Tupi, considerando aí o futebol dessas temporadas anteriores. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte, novamente com o tema Tupi. E o Clóvis, claro, acompanhou os programas, né, anteriores com os dirigentes, ex-dirigentes, com os torcedores, e também queria fazer algumas colocações, Clóvis, dentro daquilo que foi citado. O que chamou a sua atenção dentro do que os dirigentes avaliaram, considerando muito dificuldade financeira e uma frase muito colocada, que a cidade não abraça o Tupi. Aí os jornalistas também colocaram que o clube também tem que fazer por onde para, entre aspas, receber esse abraço, melhorar essa média de público. Queria que você aproveitasse essa oportunidade para comentar também como que você viu a manifestação de ex-dirigentes do Tupi. Foram felizes em muita coisa, sabe? Realmente o Tupi tem muitas dificuldades financeiras, mas a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. É o que a gente vê muito. Eu acompanho muito rede social, muito pouco rede social, não é muito não faz parte muito da minha rotina, não. Mas uma coisa que a gente vê em relação ao Tupi é o próprio estatuto, né? O estatuto é muito fechado, não por direito a voto, essa questão de marketing que a gente discute tanto. O Tupi, para mim, eu vou deixar bem claro, tá, Ivan? Para deixar com muita clareza isso. Não tenho o menor interesse em ter nenhum tipo de cargo mais no Tupi Futebol Clube. Nenhum. Sou torcedor e permanecerei torcedor. Mas o estatuto do Tupi tem que sofrer uma modificação. Porque eles colocam o clube social, o clube, né, como com o futebol. Acho que todo aquele que quiser se associar e pagar a sua mensalidade, 30, 40 reais, ele tem que ter direito a voto. E ele tendo direito a voto, vai ter uma eleição diferente do modelo que é hoje, que hoje as pessoas deu muita confusão na última eleição em relação ao Clóvis tal, Clóvis não tá. Você tem que ter uma chapa com 60 mais 20 suplentes, né? E é ali que você escolhe o presidente. Então, a ideia, eu acredito que seja o Vasco, eu não estou falando com 100% de certeza, é que nesse conselho se tenha 50% da chapa vencedora e 50% da chapa opositora, para que aí sim tenha um debate. Debate é tudo, a nível financeiro, a nível de transparência, a nível de dificuldade, e que esses sócios
que realmente entenderem que querem ser sócios, poderem pagar sua mensalidade e ter direito a voto e ter direito a participar no que tange a futebol, nas votações que tange a futebol e financeira. E o Tupi precisa disso, no meu modo de entender hoje. Tem que ter essa modificação. Não pode ficar com o atual modelo. O atual modelo já está ultrapassado, né? É porque a gente vê muita reclamação de muitos torcedores. Vamos abrir o espaço para eles começarem a contribuir como sócio, ter direito a voto e vamos ver se vai aumentar a receita do Tupi. Se você colocar aí R$30, 500 pessoas, já é um valor considerável para o que a gente tem hoje. Então esse modelo tem que mudar. Isso passa também, Clóvis, pela outra famosa, né, questão da transparência que foi citada também por dirigentes, foi polêmica na coletiva, na entrevista coletiva concedida pela diretoria, em que o ex-presidente Alves chegou a colocar uma das situações que o clube não pode abrir, por exemplo, a verba que ele recebe de cada patrocinador por uma cláusula de confidência, né, de confidencialidade. Mas, por outro lado, também, que você gostaria de comentar, a questão de verba de time de acesso, porque foi citado na coletiva que a verba do futebol profissional hoje todo estava em torno de R$51 mil, a equipe que disputou agora o campeonato brasileiro. Você pode colocar em relação à verba que você teve de equipes que foram bem, equipes que foram mal? Você teve também, né, as duas situações. Ivan, a gente já fez time de R$30 mil no Tupi. Em 2009, o time custava R$30 mil e a gente disputou acesso com o Macaé. E saímos lá num lance completamente absurdo, que foi a marcação dos mais de 6 segundos do Gonçalves. Mas hoje, vamos dizer agora, com essa realidade de hoje, o que seria um parâmetro ou você não vê isso? Ter pelo menos um mínimo de tanto para ter um time, vamos colocar, competitivo? Eu vejo futebol da seguinte forma, Ivan. Primeiro você tem que ver o cozinheiro, né, que seria o treinador. E ele consegue, com a experiência que ele tem e com, né, os materiais que ele tem em mão, montar times de todos os valores. A gente chegou a montar um time com o Leonardo Condé em 2014, foi um excelente time num patamar muito baixo. Porque muitos jogadores viam no Léo uma chance de aspiração, como aconteceu com o Leston. Então depende muito de quem você traz. Então sempre houve uma discussão em relação ao treinador. O treinador, ele auxilia muito a diretoria na montagem de elenco. O diretor de futebol, ele tem que simplesmente ajudar na avaliação, né, e colocar alguns pontos positivos e o segundo passo, ganhar o grupo. Porque o grupo não pode ficar na mão do treinador. Porque depois o treinador vai embora e quem manda? Então você faz elenco com vários valores. Dentro de que você colocou, até aproveitando que você continua com o mesmo pensamento que o Campeonato Mineiro seria só para não cair, vamos dizer. Sim, é. E como que seria hoje uma verba para o Campeonato Mineiro para formar um time agora com Série D, né? Já não é a Série C, a gente sabe que o mercado é diferente. Agora complicou mais, porque você não tendo um calendário atrativo, que era a C, porque a C era atrativo ainda. A B muito mais atrativo e a C muito mais atrativo. Na D será muito mais difícil montar um time com valores com patamares baixos. Porque o profissional sabe que vai chegar aqui, vai ganhar um recurso, né? Em 4 meses, depois ele vai querer ir embora. Dificilmente algum jogador vai querer disputar a Série D hoje. A Série D hoje é um campeonato muito difícil, muito complicado de disputar. Então complicou, mas na época que a gente estava lá, estava na Série C, já chegou a fazer time no Mineiro de 80, 90 mil reais, numa cota que era de 400 mil, hoje é 850 mil, né? Mas a gente sabe que o Tupi herda uma herança de dívidas que atrapalham isso. E aí tem que estudar aquela questão eu esqueço o nome, mas existe uma situação que o Vasco tem, que vários clubes têm, que é aquela questão da parte trabalhista, você entrar conseguir um refinanciamento. Um refinanciamento, onde Profut. que parte é... Não é o Profut, não. É um tratamento que você tem direto com a Justiça do Trabalho, onde X% da sua renda, para não comprometer, ela é destinada ao pagamento de todas as ações trabalhistas. E o demais você tem que trabalhar. Isso, para mim, um caminho que o Tupi tem que trabalhar é algum tipo de acordo em relação a isso. Porque se tiver próximo do levantamento que eu acabei lendo no Tribuna de dívida trabalhista, vai ficar muito complicado manter futebol. E essa famosa questão de abraçar o torcedor, que a gente sempre questionava vocês na época, continua questionando, colocar para a cidade uma responsabilidade, também para algumas empresas, mas assumir também a parte que o clube não consegue, até de certa forma, ter um retorno por não apresentar justamente, talvez, não ser, vamos colocar a palavra de novo, transparente para poder buscar esse patrocínio, buscar essa verba. Falar da falta de apoio
de empresas, se é que você considera, e também por que essa média de público tem sido cada vez menor? Eu na minha época, a média de público era 2.000 pessoas. Ainda que, brincadeiras à parte, que fossem para me xingar, ia sempre 1.500 a 2.000. Eu não acredito hoje, pelo mercado da forma que está, em grandes patrocínios, né? Então eu não acredito nisso. Para mim, no meu modo de entender, tem que abrir a questão para os torcedores sejam sócios com direito a voto. Ninguém quer ter um plano de sócio-torcedor sem direito a voto. Se tiver que ter uma reformulação e o Tupi ser pioneiro nisso, que seja, no meu modo de entender. Porque eu acho que se a gente tiver aí 1.500 torcedores pagando R$30 com direito a voto, essa questão da transparência vai resolver, porque os torcedores terão direito a participar do dia a dia do clube. Vai ter umas eleições mais tranquilas, porque aí não vai ficar essa de funciona dessa forma a chapa, outra chapa não tá, o Clóvis não tá, e você estando 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 torcedores ali ativos, a eleição fica mais tranquila. Não fica nessa de ficar sempre falando mal de A, de B, de D ou de C, porque eu não. Quando eu estive lá, eu também fui muito criticado. Quem está lá vai ser muito criticado. E o outro que entrar também vai ser muito criticado. Então a forma que tem é trazer todo mundo para dentro. Vai trazer todo mundo para dentro com direito a voto. Porque a maior reclamação que eu vejo na rua, porque apesar de falarem muito em rejeição, graças a Deus, todos os lugares que eu vou são muito bem-vindos pelos torcedores do Tupi. E o que eles pedem sempre é isso. Eu pago, desde que eu consiga votar, desde que eu tenha direito a voto. E acho que isso é a maior reclamação que se tem hoje. A voltar na questão da identidade, né? A gente teve a Série B. E a gente tem vários ex-jogadores do Tupi que brilham em clubes diferentes. O Léo Condé agora no Botafogo de Ribeirão Preto teve um acesso com alguns jogadores que passaram pelo Tupi. Por que de repente, quando o Tupi vai para uma Série B, ele não consegue trazer esses jogadores que são de Juiz de Fora? Vamos colocar alguns aqui, o Wesley, ou... Tem vários, né? Acho que você vai ter. Tem vários jogadores que têm o mercado de Série B e poderiam ter feito parte, embora você tenha saído um pouco antes da Série B, para tentar resgatar essa questão do comprometimento que foi citada pelos atuais dirigentes como um dos principais motivos do rebaixamento. E você citou que não confia em jogador novo que vem emprestado, mas o clube alega que hoje é um modelo que eles podem ter elenco. Analisa um pouquinho isso para a gente. Na verdade, assim, eu acho difícil. Existem exceções. Acho difícil vir jogadores emprestados com comprometimento com o clube, porque ele vem aqui de passagem. O que eu digo sempre é o seguinte: na Série B, no planejamento que tinha sido feito em janeiro e fevereiro, tinha um time para o Campeonato Mineiro, teria, com o fim do Paulista, tinham 7 jogadores de peso que eu falo assim, de boa parte técnica, que viriam para o Tupi. Jogadores que fariam a diferença num preço razoável, que eu não poderia jamais naquele período fazer contrato para um ano, porque o Campeonato Paulista paga 20, 25 mil reais, enquanto o Mineiro a gente não teria condições de comprometer todo esse orçamento. E muitos desses jogadores, muitos desses treinadores poderiam ter vindo para cá. Os motivos por que não vieram, por que aquela modificação toda no elenco, saída de jogadores, reformulação, de quem ficou. Então eles é que tem que fazer aquela explicação do porquê da mudança, não eu. Eu, com certeza, muitos que estariam ali jamais sairiam. Porque eu cito o exemplo agora, e eu me sinto à vontade para falar isso, porque são dois grandes amigos que eu tenho. O Marcelinho hoje não tem, que está no Botafogo de Ribeirão Preto, não mesmo o Marcelinho de 5 anos atrás, mas ele faz parte do grupo do Botafogo. Aí o Botafogo teve o acesso agora. A gente sabe de pessoas que lidam lá dentro do Botafogo de Ribeirão Preto a importância que o Marcelinho teve dentro do vestiário e processo. Da mesma forma que eu digo, a importância que um Fabrício Soares teria numa Série B. É o que a turma costuma chamar de jogador de grupo. É o jogador de grupo, aquele jogador que quando está tudo errado no vestiário, ele que levanta, é ele que chama a atenção, ele que puxa. Porque por outro lado também, Clóvis, aprofundando esses bastidores, você disse que acha que é válido ter essa proximidade com os jogadores para criar um ambiente favorável. Agora, também é verdade que no futebol, quando se quer, por exemplo, puxar para trás, derrubar treinador, é difícil segurar. É a coisa mais comum que se tem, é jogador, porque é 11 satisfeitos, 6 mais ou menos, e o resto querendo colar no auxiliar técnico para derrubar, para ver ele sumir, para poder fazer a modificação. Isso é comum na Série A, imagina aqui na Série C.
que a pessoa fica desmotivada. E a nossa intenção de fazer esses encontros é motivar todo mundo se sentiu importante, todo mundo. Em 2014 eu falhei nisso, tá? Em 2015 não. Todo mundo era importante no grupo, todo mundo tinha sua importância. A gente viajou para uma pré-temporada, na última semana eu fiz questão que todos os jogadores fossem, todos os jogadores participavam de tudo. As reuniões não tinha essa de, vou fazer reunião com liderança 4 ou 5. Não, a reunião era com todo mundo. Então, isso modifica o grupo, o patamar do grupo. Todo mundo se sente importante dentro de um processo. E aí, sim, aí você consegue uma unidade. E o nosso time, eu repito, tecnicamente era um time limitado. Contra o Asa, alguns treinamentos fechados que nós fizemos, é porque a grande chance que a gente via de acesso era na bola parada. Era a bola parada. Foram os 2 gols de cabeça aqui em Juiz de Fora. Foram os 2 gols de cabeça em Juiz de Fora. E lá fora a gente entendeu o quê? Que a gente jogaria, teve aquela modificação tática do Caio, que jogou como um... Né, nós jogamos praticamente num 4-1, 4-1 lá. E o Caio, solto para poder jogar no contra-ataque, porque ele tinha velocidade. E foi um jogador que foi expulso no Madureira, e a gente tirou em comum acordo, em reunião de comissão técnica, e só voltou com ele no momento decisivo. Então, essa comissão técnica permanente, essa questão de ter o grupo na mão, você chegar num Caio na época e falar assim, Caio, eu ainda tenho a mensagem dele à noite, quando ele estava triste e tal, o grupo abraçou e falou assim, Caio, vamos treinar que é o seu momento agora, vamos te aguardar, e você vai aguardar a hora certa, você vai ser decisivo pra gente. Isso aconteceu. Então acho que essa coisa do Tupi, de ser tão gostoso jogar no Tupi, de ter uma identidade com o clube, tem que voltar. Esse ano não teve, era nítido pelo jogo, faltas que deveriam ter sido feitas, né? A gente assistindo lá fora, o cara passa por 1, por 2, o jogo do Botafogo e Tupi eu assisti. Eu acho que o momento, né, que a gente viu, percebeu, até quem não estava acompanhando, que a coisa realmente estava ruim, foi quando o Tupi começou a perder em casa e perder de 3, perder de 4. Aí a gente viu que a coisa estava realmente escambando. E outra coisa que é importante ver no scout é quantas faltas você faz. Né? Porque se quando começa um Pimentinha em Ribeirão Preto, driblar 1, driblar 2, driblar 3, ninguém chega, falta liderança. Quem que vai chegar para resolver aquele problema ali? Porque não pode deixar um jogador driblar 4, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Só que isso acontece. São erros que acontecem que devem ser corrigidos. E ninguém tá lá para acertar tudo, não. Realmente é muito difícil. Mas tem que fazer uma autoanálise, tem que fazer uma autocrítica. E identificar o que está de errado, tá? Chamar esses torcedores para dentro mesmo, no meu modo de entender. Criar esse grande grupo para aí sim, se você fizer todas as medidas em relação ao sócio, poder pagar, poder votar, participar do dia a dia, ainda tiver reclamação, Ivan, aí realmente o de fora está comprometido em termos de futebol profissional. Mas hoje não é assim. Agora falando assim, você já disse que não tem interesse em voltar a ter um cargo no futebol do Tupi, mas aproveitando a sua experiência e também questões que foram colocadas, né, pelos ex-dirigentes e por jornalistas. Você chegou a apresentar essa ideia do torcedor ter direito a voto naquela última eleição? Nas últimas eleições a gente tentou fazer de tudo. Era oposição, né, ao estilo que estava lá. As pessoas confundem muito isso também, que eu queria deixar claro. Eu não saí inimigo de ninguém, eu saí por oposição. Aproveitando, você tem atuação ou teve no futebol do Tupinambás? Muita gente viu você lá nos jogos. Tive um pouco, o Alberto me solicitou muita coisa e eu ajudei ele como ajudo alguns futebol amador, ajudo alguns projetos sociais. Aquilo que for de futebol, for de esporte em Juiz de Fora, e eu puder ajudar, vou sempre estar ajudando. Eu não tive o nível de comprometimento que eu tive com o Tupi, até porque eu sou o Tupi. É bom deixar isso claro. Mas ajudei sim, vou torcer para o Tupinambás crescer. Se o esporte pudesse voltar também, criar aqui a rivalidade, acho que tem que ter. Acredito muito no futebol profissional de Juiz de Fora, acho que tem que ter rivalidade aqui, tem que crescer, um tem que cobrar o outro. E tem que cobrar o outro no bom sentido, né? Ter bons jogos. E é só assim que eu acho que o futebol vai crescer, com rivalidade. Com rivalidade e com modificações no Estatuto do Tupi para poder deixar todo mundo entrar. Para votar e pagar, acho que todo mundo pode entrar. Acho que tem que ser um ato democrático, né? Senão... E quais os caminhos, Clóvis, assim, em cima disso você já colocou essa questão do voto como uma convicção sua por ter estado lá e ver necessidade de mudança na estrutura. Mas vamos considerar a realidade agora do futebol do Tupi, mesmo sabendo que você não tem intenção de voltar. Mas qual o caminho? Porque os dirigentes, os ex-dirigentes também citaram
essa questão de repente, ser a hora de voltar-se para Juiz de Fora, com profissionais daqui e até com jogadores daqui, para esse recomeço, para tentar voltar a ter uma identidade. Mas além dessa questão do voto, por experiências que você acha que foram positivas no seu tempo e não foram também, o que você acha que seria um caminho para o Tupi ter um campeonato mineiro razoável, não ficar de novo nessa questão de poder cair, que foi a realidade dos anos anteriores? Comissão técnica permanente, fundamental, tá? Para mim, a volta dos profissionais que sairiam lá seria o primeiro passo, se eu lá estivesse. Independente do motivo da saída, reconstruiria a volta. Esse é o primeiro passo. Essa questão de julgar com jogadores aqui, mais uma vez, posso ser criticado por ser sincero demais. Não adianta colocar jogador do futebol amador achando que vai virar profissional. São pouquíssimas exceções, né? O próprio Wesley Ladeira demorou muito, mas muito tempo para ficar numa condição de virar atleta, né? Então o Tupi não tem tempo, não tem prazo para isso, a não ser que tivesse uma categoria de base forte, que não tem e não consegue revelar em menos de 5, 10 anos. Então isso para mim não existe. O que existe é, precisamos encontrar um treinador que consiga fazer uma equipe com as condições que o Tupi tem. Não se contrata treinador por nome, por bom trabalho, por identificação, não adianta. Você acredita que tem que ser nesse momento alguém que conhece o clube? Alguém que conheça o clube, alguém que consiga montar um time competitivo, barato, que tenha vários jogadores, que a gente chama na cartola, e muitos treinadores têm. Tem jogador que não joga pelo dirigente por 10 mil, mas joga pelo treinador por 2, porque tem uma história de vida com ele, né? Você vê que alguns atletas, alguns treinadores profissionais, onde vão, levam alguns atletas. Então, na verdade, o Tupi ainda é uma grande vitrine. Então, para alguns treinadores, é interessante trabalhar aqui, fazer um bom trabalho para ir. Só que o Tupi tem que estar consciente que é isso que vai acontecer. E eu nunca, jamais me preocupei com isso. O Daniel Moraes tinha um salário aqui 3 vezes menores do que ele ganharia fora, né? Fiz um contrato com ele aqui com uma palavra minha, e um contrato que, se tivesse alguma proposta da Série B, ele iria. Ele era o maior artilheiro na época dos brasileiros. E acabou indo para o Náutico, né? Ele teve 4 propostas. A 5ª proposta, que foi do Náutico, ele me procurou em casa à noite, na sexta-feira, véspera do jogo, contra o Guarani, né? Ele procurou e falou assim: Cláudio, essa daqui eu não consigo resistir, isso aqui para mim ficou irresistível. Reunimos com o grupo, e aí que você tem que ser grupo. Gente, o Daniel recebeu uma proposta, tem uma minha palavra que, se recebesse, ele iria. Então ele está liberado. E aí você começa a ter credibilidade com os demais. E sentamos com o Bruno Aquino, falamos: Bruno Aquino, agora a nova é sua. Tá, a sua chance chegou. Por sorte nossa, e eu também não acredito só a sorte, acredito em trabalho, quem fez o gol do empate foi o Bruno Aquino. Então tem que ter isso. Se não tiver isso, não vai. Agora, fórmula certa, Ivan. Futebol tem uma frase que eu aprendi com o Leonardo Condé que eu trago sempre. Se fizer tudo certinho, não significa que vai ganhar. Se fizer tudo errado, não significa que vai perder. Mas com consciência, com paz, tem que procurar fazer o melhor planejamento. E para mim, o melhor planejamento de Juiz de Fora nasce em Juiz de Fora. Você tem aqui, eu vou citar, e com muita sinceridade, eu nunca tive um excelente relacionamento com o Walker, mas é um cara extremamente importante para o Tupi. Extremamente. Por quê? Porque quando perde e entra dentro do ônibus, o Walker vem triste chorando. Então ele faz com que os outros jogadores sintam o peso da derrota. Porque ele tem comprometimento com aquilo. Creso, que sempre que a gente precisava de dar algum recado para algum jogador que não poderia ser agente direto, era a pessoa: Creso, preciso que resolva esse problema para mim. Só para pontuar, o Walker, né, que foi treinador de goleiros do Tupi, o Creso Heleno, que cuidava da parte de... com Creso. O Luiz Augusto, um dos melhores preparadores. Eu trabalhei com 5 preparadores físicos. O Luiz Augusto, um dos 5 melhores preparadores físicos, tranquilamente, que já trabalhou no Tupi. Excelente linha, tem que estar no Tupi. E não falo isso por amizade, não, porque é profissionalismo mesmo, deveria estar no Tupi. E tem outros tantos professores aqui, como a parceria com a Universidade Federal tem que ser feita, né? Eles existem lá, um treinamento diferenciado, eles precisam fazer com que os profissionais de lá encontrem
parte prática para poder se tornarem melhores profissionais. O Tupi está aqui, existe, como o Baeta também está aqui, existe. Temos excelentes escolas de fisioterapia aqui, a gente precisa. Então tudo isso tem que ser agregado no Tupi novamente. Aí volta. E se voltar, não pode cometer os mesmos erros. E digo, tem a tal da continuidade e do continuismo. Tem que girar um pouco a liderança lá. O Clóvis teve a participação dele, o Alberto participou comigo um pouco, o atual gestor ficou lá 2 anos, já deu a contribuição, o outro vai. Não estou expulsando ninguém, só opinião. Acho que tem que girar, trazer ideias novas. Quanto mais ideias novas, o time vai crescer. O time vai crescer, a cidade vai crescer, uma dificuldade que tem com A ou com B vai ser superada, né? A minha saída de lá fez com que o Tupi crescesse em muitos aspectos. Mas a parte do torcedor, que era tão criticado, eu não vi crescer. Continua a mesma coisa, as mesmas reclamações. Então o problema não era o Clóvis, né? Se fosse o Clóvis, estaria tudo em paz. Então eu tenho muita tranquilidade nisso, Ivan. O que eu acho que a imprensa e os torcedores têm que fazer, aí vai uma última opinião minha pessoal, é o seguinte: não podemos ficar criticando e ofendendo e só buscando problemas. Tem que construir solução. E para construir solução, tem que ser em conjunto. Senão daqui a pouco a gente vai ter um excelente estádio e não teremos um time profissional que tem lá. E eu vou voltar a afirmar: o Juiz de Fora tem sim potencial para ter um time na Série B do Campeonato Brasileiro tranquilamente. E esse time hoje, por questão de gosto e afinidade, deveria ser o Tupi. Tá certo, a gente agradece a sua presença, Clóvis. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, e dizer para pedir a toda a imprensa, todos os torcedores aí que realmente gostam do Tupi, a atual diretoria, que não desistam do processo, que continuem lutando, porque essa camisa vale muito a pena. E eu vou fazer uma lembrança rápida. Assim que eu saí do Tupi, o jogo posterior foi contra o América de Teófilo Otoni, né? E eu recebi uma ligação do Hiroshi, que fez o gol da vitória, por volta de 9h30, me falando que fez o gol, porque eu não tinha assistido o jogo, e eles, a cada período, recebiam a camisa, né? Então, eu tive a honra de receber o uniforme completo do Tupi, dos 22 jogadores, assinado por um, que eu guardo lá com muita honra lá em casa, que foi uma homenagem feita por eles de coração, eu não pedi nada. Isso tudo me deixou muito feliz, foi mais um motivo para mim sair com a consciência tranquila, sabendo que a gente tinha deixado um bom legado lá. Tá certo. A gente espera que esse debate também traga, né, ideias, traga alguma alternativa para o Tupi reencontrar de alguma forma um caminho legal no futebol. Com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Hiperrol Embalagens, FAEFID, a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Bitpó Coffee Road, Prefeitura de Juiz de Fora e Loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, estamos encerrando mais um Pautando o Esporte. Até a próxima!